Vamos agora para o estudo da nossa classe. Nós temos um assunto bem relevante, né? Principalmente nesses tempos de pandemia, onde muitas pessoas perderam suas vidas, né? O tema é enfermidade e luto, da nossa revista ainda, viu? Questões e conflitos da vida. Então, a enfermidade e o luto é realmente um conflito, né, da vida. Para muitos, a morte é algo que eles ainda não aceitam, não é verdade? Então, nós vamos abordar esse tema e vamos tomar como base o Evangelho de João, no capítulo 11, dos versículos 1 a 46. Então, eu peço que antes de você ouvir o estudo, você leia esse texto, João 11, de 1 a 46, que é onde nós vamos basear também a maior parte desse estudo. Vamos também citar o livro de Jó, alguns textos, depois vocês também podem ir acompanhando, tá certo? Então, nós vemos que quando se fala em enfermidade, são duas perguntas que são feitas no meio evangélico. A doença é consequência do pecado? Quando a gente vê alguém doente, logo se diz: ah, a pessoa tá em pecado, né? Essa pessoa está em pecado. Mas nem sempre é assim. Nós vimos vários exemplos na Bíblia que tinham pessoas muito enfermas e não era porque elas tinham pecado. Era um plano de Deus que estava acontecendo ali na vida daquelas pessoas. Então, e outra pergunta que se faz também, quando se fala em morte e enfermidade, o cristão fiel fica doente? Essa é uma das perguntas, certo? Para que a gente possa responder essas perguntas, nós temos que refletir sobre a vida de duas pessoas. Uma é no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e a outra no Novo Testamento, que é Jó e o apóstolo Paulo, certo? Mas a gente vai ver primeiro a enfermidade na vida de Jó, tá certo? Jó, Jó, ele passou por um momento de enfermidade, né, na vida dele. E essa enfermidade quase o levou à morte, né? O texto de Jó, capítulo 2, dos versículos 7 a 8, diz o seguinte: então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Vejam a que ponto chegou a situação do servo do Senhor Jó, um homem fiel a Deus, temente ao Senhor, e caiu nessa enfermidade. A Bíblia relata que esses tumores atingiram todo o corpo de Jó. Alguém poderia pensar que Jó estava em pecado. E há quem entenda que doença na vida do crente é sinal de pecado, baseando-se em Tiago 5,15, que ele diz: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. O importante aqui é destacar o seguinte: que o caráter de Jó, sobre o caráter de Jó, que é mencionado nesses textos de Jó 1, capítulo 1, versículo 1, e 8, e capítulo 2, versículo 3. Ou seja, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que não se desviava do mal. Então é bom entender muito bem que o texto de Tiago nos disse. Ele não falou que toda doença é consequência do pecado, do nosso pecado. E sim que se houver cometido pecados, né, esses serão perdoados. Então, para que isso fique claro, né, que tem muita gente que toma como base esse texto de Tiago 5,15. A enfermidade na vida do apóstolo Paulo. Então, vamos ver aqui. Paulo sofreu de uma enfermidade física que possivelmente atingiu seus olhos. É uma das conclusões, né, dos estudiosos, que essa doença que o apóstolo Paulo fala era o começo de uma cegueira. Existem referências bíblicas que demonstram a enfermidade de Paulo.
Em Gálatas 4, 13 a 15, ele diz: E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Por isso, essa conclusão, né, de que pode ter sido uma enfermidade nos olhos de Paulo. E em 2 Coríntios 12, 7, diz o seguinte: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me dado, me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Paulo entendia que a enfermidade em sua vida cumpria os propósitos divinos. No primeiro caso, ele foi pregar o evangelho aos Gálatas por ter adoecido. E no segundo caso, o propósito desse espinho na carne, que era uma doença, era mantê-lo humilde. Né? Tanto é que ele, por 3 vezes, pediu ao Senhor que o livrasse, mas Deus o ouviu dizendo: A minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Com esses dois exemplos bíblicos, nós podemos dizer que sempre uma enfermidade é consequência. Não podemos dizer que uma enfermidade é sempre uma consequência de pecados, mas também não podemos negar que existem alguns casos em que isso ocorre. Também vimos que um cristão fiel e sincero pode sim ficar doente, né? A fim de cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Então, a enfermidade na vida do cristão pode acontecer para que Deus possa, às vezes, cumprir os seus propósitos na nossa vida. Agora vamos falar sobre o luto, né? O luto. Como nós vimos, nem sempre Deus cura as pessoas. Em alguns casos, ele permite que a enfermidade continue para que nisso seu propósito para a vida do crente seja atingido. Deus muitas vezes permite que a pessoa venha a falecer devido às doenças ou fatalidades, para com isso trabalhar na vida dos familiares. No caso do autor da nossa revista, ele cita o caso da enfermidade e morte de seu pai. Quando ele sentiu a ausência do seu pai, foi que toda a família passou a buscar a presença de Deus e causou uma transformação na vida deles. E eles agradecem hoje pelo falecimento do seu pai, porque se o pai deles não tivesse falecido, eles não teriam tido essa transformação tão grande na vida deles. Mas o que a Bíblia fala sobre luto? Podemos aprender algo em meio a uma situação como essa? A Bíblia diz que sim, conforme podemos ler em Eclesiastes 7, de 1 a 14, que diz assim: a boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir a uma casa onde há luto do que a casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas os dos insensatos na casa da alegria. Então, Salomão afirma que no momento de luto nós deveríamos fazer uma reflexão sobre a brevidade da vida. É por isso que devemos levar tal conceito em consideração. Ninguém vive pensando em morrer, claro, né? Mas é fato que a morte vai nos atingir, cedo ou tarde. Diante de tal realidade, precisamos constantemente avaliar a nossa vida diante de Deus, ao partirmos daqui e irmos morar na casa do Pai. É por isso que o coração dos sábios está na casa do luto, pois é lá em que as pessoas estão sensíveis para ouvir mais a voz de Deus. Eu conheço muitas pessoas que se converteram num velório, né? O pastor fez uma pregação de consolo para aquela família enlutada e alguém se converteu naquele momento. Devemos entender o luto como um momento de refletir acerca da brevidade da vida e analisar como estamos nos portando diante de Deus. Como Jesus tratou essas situações, tanto do luto, da morte, como da enfermidade. Jesus enfrentou no seu ministério a enfermidade e o luto. Ele curou muitas pessoas e até ressuscitou algumas. Mas existe um episódio na vida de Jesus que é bem pertinente: a enfermidade e morte de Lázaro. A Bíblia diz que se fossem relatar a quantidade de pessoas que Jesus curou e ressuscitou, não haveria papel suficiente, nem tinta para escrever
né? Tantos foram as curas e milagres que Jesus operou no seu ministério. Porém, existe um episódio que merece destaque, que é justamente a enfermidade e a morte de seu amigo Lázaro. Né? Lázaro era muito amigo de Jesus. Então, nós vamos ver no texto que relata a morte de Lázaro, que é o texto básico da nossa lição, no capítulo 11, que Lázaro estava enfermo. Jesus disse que essa enfermidade seria para a glória de Deus, no versículo 4. No versículo 6, Jesus, ao saber da enfermidade do amigo, ficou ainda 2 dias onde ele estava. Quando Jesus chegou, havia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado, no versículo 17. E Jesus chamou a atenção das pessoas para a vida eterna, no versículo 25. Jesus ficou comovido ao ver Maria, que era a irmã de Lázaro, chorar. E Jesus chorou diante do sepulcro de Lázaro. É o único relato da Bíblia onde narra que Jesus chorou. Nessa ocasião, Jesus enfrentou o problema da enfermidade, compreendendo que existia um propósito divino maior do que as pessoas poderiam imaginar. A ênfase de João é mostrar os sinais que indicam que Jesus é Deus e pode, é, somente Deus pode interferir naquilo que para os homens é impossível, certo? Fazer a vida voltar ao corpo, isso para os homens é impossível, né? Mas também vemos que Jesus tinha emoções, se comoveu ao ver Maria chorar e ao ver o lugar onde seu amigo estava sepultado. Jesus ficou profundamente triste, pois ele amava muito a Lázaro. Diante desse exposto, nós podemos chegar às seguintes conclusões. As enfermidades podem fazer parte do propósito de Deus para a vida do ser humano. Repreender pecados cometidos ou promover a glória de Deus. E o luto deve ser uma oportunidade de testemunhar às pessoas sobre a vida eterna, né? Que as pessoas se esquecem. Como podemos ajudar alguém que está sofrendo por uma enfermidade ou por luto? É muito difícil para as pessoas enfrentar qualquer uma dessas situações. Precisamos, como crentes que somos, auxiliá-las nesse processo com muita paciência e sabedoria. No caso de visitas aos hospitais, não devemos ficar muito tempo com os enfermos. Precisamos ter um tempo de qualidade com eles. Existem pessoas que, ao fazer uma visita, ficam falando, quando na verdade o que eles querem é uma demonstração de carinho, o que sempre se expressa verbalmente. Nem sempre isso se expressa verbalmente. Hospital não é lugar de ficar puxando a orelha das pessoas, mas sim de demonstrar compaixão. Também no caso de funerais, o mesmo cuidado é necessário. A gente tem que ter muita cautela, né, nos funerais. Tem gente que vai a esses lugares somente para falar do falecido e às vezes fala até mal do falecido, quando na verdade nós precisamos levar consolo para aquela família e para aquelas pessoas. Veja o exemplo de Jesus no episódio de Marta e Maria. Vocês vão ler o texto do, do relato da morte de Lázaro. Jesus levou consolo para aquelas pessoas. Em nenhum momento ele ficou falando coisas que não convinham. Observe os seguintes versículos que podem falar ao nosso coração e ao coração das pessoas que estão enlutadas. 2 Coríntios 1,4, que diz assim: é aquele que nos consola em toda tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. O Salmo 116,15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Apocalipse 21,4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, esses são os textos que podem servir de auxílio para aquelas pessoas que estão enfrentando enfermidade ou luto, né? Então, minha gente, chegamos à conclusão que certamente a gente não vai. Esse vídeo não seria suficiente para a gente esgotar tudo aquilo que a gente teria para falar sobre esse tema tão importante, né? Que é enfermidade e luto. Além do sofrimento por eles causados, foram sugeridas algumas ferramentas
a fim de que você possa socorrer alguém num desses acontecimentos. Demos alguns textos e alguns exemplos da palavra do Senhor para que você possa socorrer alguém que está precisando dessa palavra. Caso tenha sido despertado para o ministério de apoio aos que sofrem, procure falar com o seu pastor, que certamente ele vai ajudar você a buscar maiores informações e meios de auxílio. Existem igrejas que já trabalham com o ministério de capelania hospitalar e aconselhamento de pessoas que sofrem. Quem sabe você pode iniciar um ministério desse na igreja. Amém? Que Deus abençoe e que você se sentir tocado por esse ministério aí de capelania e aconselhamento às pessoas que sofrem, que Deus possa estar utilizando esse dom da sua vida para amenizar, né, o sofrimento das pessoas, trazer de alguma forma alguma palavra de alívio e de consolo, principalmente nesses dias, né, com tantas mortes por conta da Covid-19, nós temos sido instrumentos para levar uma palavra de conforto para essas pessoas que estão sofrendo tanto. Então, que Deus possa estar abençoando vocês e aumentando cada dia mais o dom de cada um. Que Deus abençoe.